mais um dia aí da nossa consultoria. Gente, eu tenho colocado uns filtros que ficam muito esquisitos. Hoje eu tô só com o celular, tá bom? Então não estranhe. Bom dia, pessoal. Preparou o café já? Sabe uma das coisas que eu mais gosto desse horário? Antes do sol? Porque a gente já consegue enxergar. Olha, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui. Tá clareando, ó. Tá vendo? Tô com a luz aqui, ó. Mas o ambiente já tá claro. Então a gente começa antes do sol. Você já tem a luminosidade do sol, mas você tem esse ar mais fresco, mais leve da manhã. Então ele tá esse ar mais levinho. Deixa eu mudar aqui. Isso, deixar ela mais amarelinha, essa luz. Então tá silêncio. A única coisa que a gente ouve, eu não sei se vocês estão ouvindo, são os passarinhos. Então isso é muito legal. E o tema de hoje, pessoal, é muito sério, né? É muito sério, que é o ouro na obra. O ouro na obra é tudo aquilo que está oculto, né? Porque geralmente o ouro ele está escondido. Onde que está o ouro na obra, né? Quanto que você vai gastar para descobrir esse ouro? Ah, Kátia, é uma coisa que eu não estou entendendo, o ouro na obra. Eu já vou explicar. Eu sei, gente, que a maior preocupação, ou uma das, né, ou a grande maioria tem essa preocupação, é começar a obra pensando que vai gastar um valor e gasta outro, né? Quem nunca? E então termina ali, retira ali um X de dinheiro, programa um dinheiro, faz empréstimo ou guarda, e daí vai fazer a obra. Só que no meio da obra, para lá, aquilo que ele pensou em gastar, gastou o dobro, ou triplo, ou pior, não consegue entregar, não consegue finalizar a obra. Então, isso é um dos grandes medos que existe e é um medo muito real, é verdadeiro, e isso acontece muito na grande maioria das vezes. E por que isso acontece? Por vários motivos, né? Mas um dos motivos é o orçamento. Então, começa ali na parte do orçamento. Porque quando você vai fazer uma reforma ou uma obra, e mais isso acontece na reforma, você tem que contratar pessoas, né? Então, na contratação, muitas vezes, você recebe vários tipos de preço. Você vai ali tentando ajustar esses orçamentos pelo aquilo que você programou. Então, por exemplo, você tem um orçamento ali para fazer um serviço, vamos colocar o serviço de hidráulica, que é trocar algum encanamento ou fazer uma mudança ou criar um novo, por exemplo, 20 mil. Daí você tem uma outra pessoa lá, uma empresa, daí você tem o seu João que passa 20 mil, você tem uma empresa que passa 40 mil, você tem um outro que passa 35 mil, chega até a ter pessoas que te oferecem 50 mil, daí depois tem gente com 5 mil, 40 mil. Então, a diferença que tem é muito grande, né? E daí, muitas vezes, se você está só olhando o valor final, provavelmente você vai ter problema. Não é que o mais barato é o mais ruim, não tem nada a ver, o mais caro é o melhor, não. Tem várias coisas que você tem que analisar, sabe? Se a pessoa é uma empresa, se a pessoa ela trabalha sozinha, se ela tem funcionário, quem que vai fazer o serviço, né? Então, muitas vezes, o seu João, né? Tô dando o exemplo aqui do seu João, ele vai fazer para você e você pesquisou, ele é um cara experiente, ele entende, você já viu os serviços dele e ele vai fazer por 20 mil, né? A empresa cobrou 40. O que você tem que olhar nisso? Vários pontos. Primeiro ponto, se está todo descrito. Então, a cada orçamento desse tem que estar descrito o que vai ser feito. Porque se a pessoa não descreve, pode ser que venha valores a mais. Por exemplo, você está fazendo uma reforma, você tem que passar
o encanamento, ou que seja o orçamento da parte elétrica. Passar a fiação, tal. Material por conta do cliente. Não, material por minha conta. Oi, Simone. Material, bom dia. Cadê seu café? Material por conta do cliente, material por conta... a pessoa vai entregar o material. E outra diferença que tem, né? O seu João, ele vai poder cobrar mais barato porque ele vai fazer sozinho. É ele que vai fazer ali teu orçamento, é ele que vai fazer ali a sua obra, né? Ele não tem uma empresa. A empresa, geralmente, ela tem um valor maior. Por que ela tem um valor maior? Ela tem os custos, ela vai te dar nota. E o mais interessante... Ah, tá legal, vai fazer, tá bom. Beijo pra você, bom te ver por aqui, amiga. Então, a empresa, ela vai te dar segurança, porque às vezes ela tem um funcionário que não podia, ela vai arrumar outro, mas ela vai cumprir o prazo, ela vai cumprir, geralmente os orçamentos são mais detalhados, e às vezes seu João pode adoecer, pode acontecer um imprevisto e não vai finalizar. Então, tem isso. Mas não quer dizer que você não possa contratar o seu João, não quer dizer que você não possa contratar a empresa. São detalhes que você vai ver de acordo com o serviço que você quer. Então, o outro ponto é esse, é você olhar se está tudo descrito, né? Porque muitas vezes tá lá, vou passar a fiação elétrica, por exemplo. Mas só que não tem vai ter que cortar a parede, passar o encanamento, passar ali a tubulação para passar a fiação. E o eletricista muitas vezes fala, não, mas isso aí quem tem que fazer é ser o pedreiro. Eu só vou passar a fiação, você tem que deixar pronto. Mas isso não estava escrito, isso não estava detalhado. E daí aquilo que era mais barato ficou mais caro, porque você vai ter que pedir para o pedreiro cortar e depois colocar a tubulação e depois vir e ainda fechar. Então, isso dá uma diferença. Então, quando for contratar... que você vai receber vários orçamentos, você tem que detalhar, você tem que olhar esses pormenores e esses detalhes, sabe? O que está descrito ali, prazo, quem que vai fazer, quando que vai fazer, precisa cortar parede, não precisa cortar parede? Então, é justamente isso que o arquiteto de bolso resolve, porque o que acontece? Quem vai estar construindo é a primeira coisa que vai fazer, que é contratação. Então, vai receber ali vários orçamentos. E quem é leigo, quem nunca fez, quem não sabe os pormenores, vai muitas vezes acabar pelo... Não digo pegar o menor preço, mas pega um depois do menor preço, né? O menor preço, às vezes, pela diferença, acaba assustando, a pessoa acaba não pegando. Mas, por indicação, tudo, mas não tem o detalhamento. E ele nem sabe o que precisa ser detalhado no orçamento. Então, ele nem sabia que teria que fazer a tubulação. Então, quando você tem uma pessoa técnica com 31 anos de experiência, vai te auxiliar nisso, vai pontuar tudo isso para você ver com o prestador de serviço, para que ele realmente venha ali e te faça a proposta. Tá? Outra coisa também que acontece ali nessa parte, que é onde as pessoas às vezes dobram o valor o valor da obra, que é nesse início aí, que é na contratação, né? Por exemplo, a quantidade de material. O prestador de serviço, se é você que vai comprar o material, ele vai te dar a relação de materiais. Então, ele vai te dar lá toda a relação de materiais, você vai fazer os orçamentos e você vai ver se cabe ali no teu orçamento, né? Então, você já vai preparar aquele dinheiro para isso. Só que, no decorrer da obra, muitas vezes, vai vir outros valores, mais materiais, para atender aquela demanda, né? Então, isso também tem que estar no contrato. Ele já tem que te dar todo o material diferente você tem que negociar com a pessoa ali. E qualidade do material, o seu orçamento, onde você vai fazer. E também, gente, quando é reforma, o que acontece? Tem coisas que não estava visto. Então, a reforma não mostra tudo. Então, uma obra nova, ela vai estar mostrando tudo que precisa fazer, porque é do zero. Então,
fica mais fácil quantificar os materiais sem erro. Agora, uma reforma, às vezes você quebra uma parede que aparentemente estava perfeita, você vai fazer uma intervenção nela, você vai fazer uma pintura, vai colocar uma tomada, vai fazer qualquer coisa. E daí quando você abre essa parede, você vê que de repente estava com infiltração, estava com um problema que você vai ter que resolver. Uma outra parte da parede, muitas vezes, ela cai, é aquilo que estava segurando, tá? Tô falando parede de fechamento, porque durante a obra de reforma, você também vai fazendo suas vistorias de pilar e viga, que você não mexe, né? Ou você faz um projeto estrutural para suportar aquilo. Então, quer dizer, você também tem que ter as pessoas técnicas na obra por isso, tá? Então, esse valor a mais, muitas vezes, vem daquilo que você não estava previsto ali na obra. Por exemplo, é a mesma coisa na medicina, né? Você vai tratar um negócio, daí quando você vê tem outro problema, daí você vai mais profundo. Então, a reforma, ela tem também esses pormenores, né? E você tem que ir resolvendo. É outra coisa que a arquiteta de bolso te ajuda. Aconteceu uma demanda que não estava previsto na obra, sai fora ali do projeto. O que eu faço? O pedreiro chegou e falou, não, a gente pode quebrar esse pilar, não, a gente pode arrancar, não tem problema essa parede. Será? Você vai fazer ou você vai consultar uma outra pessoa? Você vai fazer ou você vai consultar um técnico? Você vai dever consultar alguém. Isso o arquiteto de bolso resolve, porque o arquiteto de bolso está na palma da tua mão, que você vai ligar, você vai mandar tudo ali, as fotos, e essa pessoa vai te orientar. Então, que sou eu. Então, é isso que eu vou atender. É igual mesmo quando você vai a um médico, você detecta alguma coisa, você vai consultar um especialista, você vai consultar outro médico. Então, esses detalhes, e isso só está aí no início, na contratação, quando você começa a mexer na obra, é quando você contratou, que é onde você vai ter uma grande parte aí dos problemas. E depois, no decorrer da obra, você também vai tendo aí várias demandas que vai estar te dando esse valor a mais. Então, é muito comum, é mais comum do que você imagina. A pessoa começa com um orçamento e ele dobra, ele triplica. Um outro ponto que acaba gastando também é fora do previsto, fora do orçamento, quando você não tem uma pessoa técnica te acompanhando, é a mudança dos materiais, né? Então, você vai comprando o que o pedreiro, o teu pintor vai te dando, só que vai trocando esses materiais. Muitas vezes ali na parte do acabamento, você tinha previsto um tipo de piso, você tinha previsto, olha, um beija-flor, coisa mais linda. Você tinha previsto um orçamento, você tinha previsto um material e de repente você foi lá e comprou outro. Achou mais bonito, achou mais interessante, e porque você tem materiais de, sei lá, por exemplo, torneira de R$3 ao infinito de torneira, de valores, né? Então, você vai comprar um outro e essas pequenas diferenças vão acumulando. Porque quando você troca o piso, muitas vezes vai ter que trocar a argamassa, você vai ter que trocar o rejunte, você vai ter que ir aumentando, e essas pequenas mudanças dão um valor diferente lá. Então, você ter alguém que vai te direcionar, que vai dar um norte, que você não vai fazer por sua conta, ou você não vai fazer pela conta dos palpites que você vai receber, que é do pedreiro, que é do pintor, que é de quem está na obra, que é do seu vizinho, que é do parente, que é do vendedor. Você não vai seguir. Você pode até colher todas essas informações, mas você vai ligar para o seu arquiteto de bolso. Você vai falar assim, olha, isso procede, isso pode mudar, isso pode ser feito. Então, você vai estar fazendo essa consulta para te direcionar, para você não chegar lá no final e ter esse susto, né? Então, tudo isso a gente já percebe. E quem começa a obra, ela ignora. É uma coisa assim, é muito absurda, né? Mas assim é o que mais acontece. Por que que as pessoas assumem a própria obra, administram a própria obra, administram a própria reforma, a execução do projeto? Porque não conhece o percurso. Por não conhecer, acha que é simples. Eu tenho o mapa,
é só entregar na mão de alguém, vai acontecer a mágica e vai ficar pronto no final. Não vai. Não vai justamente porque são vários detalhes que você tem que ir decidindo ao longo desse percurso para que você chegue no objetivo final. Para você não desviar, para que não dê errado, para que não aumente muito, para que você não se perca ali nesse meio. Então, esse movimento, esse percurso que eu chamo de os segredos do labirinto de uma obra, tem o ouro da obra, que é onde você vai gastar muito, ou você não vai conseguir terminar, ou você vai fazer. E quando a pessoa entrou aqui, começa também uma outra coisa que nós vamos fazer um outro dia, que é a parte do... Gente, acabei de esquecer. Quando a gente entra nesse processo, começa a entrar também... Já vou lembrar, tá? Uma coisa que eu falei ontem que eu queria lembrar hoje é o seguinte. A energia, pessoal. Para você fazer uma obra, para você trazer ali do zero a ser construído, quando você não tem nada, você está colocando ali na tua obra, no teu projeto, energia. Então, você tem que fazer essa troca de energia. Qual que é a troca de energia? Não existe nada, ou tem um determinado obra e vai ter que transformar em outra, vai ter que ter várias energias ali, você tem que entender disso. Que energia que vai estar ali? Energia física do pedreiro, do prestador de serviço, energia física do vendedor, que ele vai te trazer ali o material, carregar o material nas costas, e a tua energia do dinheiro, então energia é um dinheiro, o dinheiro vai ter que estar ali na obra, você vai ter que ter ali para estar comprando, e a energia de quem está administrando. Então, essa troca de energia que faz sua obra crescer e faz transformar, sair do zero para uma casa, para um apartamento, para uma reforma. Então, esse acumulado de energia precisa acontecer. Então, não acontece a obra se você não tiver o pedreiro, não acontece a obra se você não tiver o vendedor que vai te vender os materiais, não acontece a obra se você não tiver o dinheiro e não acontece a obra se não tiver alguém resolvendo os problemas, resolvendo os serviços, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência, porque ela não vai acontecer sozinha. Existe uma demanda ali, uma demanda muito intensa, porque você está construindo algo que não existia. Então, tudo no mundo é físico, então você troca essa energia para algo que está acontecendo. Então, é muito legal. E nós vamos ter nossas lives aí com o Café com a Arquiteta, que eu sempre vou contar aí as histórias, né, desse tempo, desses segredos da arquitetura, os bastidores, para que as pessoas entendam, tomem mais consciência, tragam a arquitetura para mais perto de si, para que tenham mais esse direcionamento. E esse lançamento do Arquiteto de Bolso é algo que já há muito tempo eu quero fazer, mas pela primeira vez eu consegui realmente colocar na síntese do que eu quero, que é justamente ajudar você a chegar nesse final. Lembrei o que eu ia falar. O maior custo e o maior gasto, a maior perda, a coisa que acontece paralelamente ao gasto do dinheiro, ao dobro dos custos, é o estresse. Então, esse a gente não consegue colocar, pontuar o tão desgastante que é o estresse. Então, ao longo desses 31 anos, o estresse que a pessoa começa a ter dentro de uma obra, quem nunca fez, quem acha que vai administrar sozinha a obra, não, só pega o projeto, pode deixar que eu converso com fulano, com ciclano e eu faço a obra, que desconhece todos esses pormenores, é tão estressante, a parte emocional pega tanto, porque é muito dinâmica a obra é agora, ela não pede para amanhã, ela precisa agora do seu atendimento, de resolver os problemas. E o que geralmente acontece, eu já vi acontecer, às vezes o casal que começa uma obra junto separa, porque não aguenta o estresse. Então traz esse ruído, traz esse estresse, né, da obra ali, a parte emocional, para o casamento, para as relações, para o próprio desgaste no trabalho profissional, para o dia a dia.
e ainda mais quando é reforma dentro de casa e você está morando lá. Então, esse é um assunto que eu quero ter uma live inteira para a gente abordar, que é a obra dentro de casa, quando você está morando dentro da casa. É importante avaliar vários pontos para você tomar essa decisão. Se é hora de fazer ou não é hora de fazer, mesmo que seja uma pequena reforma na cozinha. Porque você tem que pontuar o tanto de desgaste que você vai ter, sua família vai ter, para ver se aquilo realmente compensa. Ou se você pode, em um outro momento, sair da sua casa para que aquela obra aconteça. Tá? E tudo isso, o arquiteto de bolso te ajuda, porque vai estar na palma da sua mão. Você vai pegar tirar do seu bolso seu celular, vai marcar ali com a arquiteta e tirar todas essas dúvidas que você tem. Bom, todos os dias, então, vou estar aqui, tá? Para a gente estar conversando, para a gente estar falando aí e sobre essa parte de arquitetura. Gente, e não menos importante é o Arquiteta Muda a Vida, que é esse e-book, tá? Que você pode ter, que você pode usar aí no seu tablet, no seu celular, que cada dia você vai ter uma ação. Essas ações, elas são simples, são aplicáveis, que você pode fazer no seu dia a dia, mas elas são extremamente impactantes na sua vida. Tudo que está na sua vida, volta na sua arquitetura, já impacta você. Já impacta positivamente ou já impacta negativamente. Então, você pode aí ter um guia, tá? Que você pode fazer toda essa diferença. Por exemplo, essa primeira ação, que eu acho ela é o norte de tudo, e a gente faz isso. Toda vez que eu vou mexer com arquitetura, na casa de alguém de reforma, é essa a primeira ação que eu faço. Porque eu preciso entender tudo que está funcionando ali, tudo que precisa mudar. Que é o espaço começa com o desapego. Né? Não é você jogar fora as coisas, é você realmente dar sentido para todas as coisas que tem na sua casa. Então, tudo que tem na sua casa tem que ter um sentido, tem que ter um direcionamento, ele tem que ser funcional e ele tem que te ajudar em alguma coisa. E esse aqui, ele foi feito uma página por ação. E aqui, ó, tem uns itens que você pode... mexer numa porta de guarda-roupa. Você marca um xizinho aqui. Daí você vai mexendo e vai estar fazendo. Simone está falando que já passou por isso. A experiência tendo a arquitetura foi fundamental e me ajudou muito. É verdade, Simone, é isso mesmo. A arquitetura, ela não está longe da gente, ela está ali do nosso lado, ela está acontecendo. Aí as pessoas falam, não, quando eu tiver dinheiro eu vou contratar um arquiteto para fazer arquitetura na minha casa. Não, a arquitetura não está longe, ela já está ali na tua casa, né? Então fazer esses pequenos ajustes melhoram ali a sua produção, melhora o seu dia, melhora a tua rotina, te dá um bem-estar e muitas vezes do jeito que tá te dando ruído, tá te dando cansaço e tá te estressando ali no dia a dia, tá bom? Mas a gente vai falando mais sobre isso. Beijo. Obrigada por quem esteve aqui comigo, Simone, obrigada. Bora lá fazer seu café. Pessoal, agora já amanheceu, dá uma olhada. Você sabe que os passarinhos, eles começam antes do sol. A hora que o sol vem, eles já acalmam um pouco. Beijo, bom dia.